Evangelho segundo escreveu Marcos, São Marcos, Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, muito tempo depois a lepra desapareceu. Foi assim, irmãos? Logo, imediatamente, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E Jesus advertiu severamente, o despedindo e dizendo para ele: não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Uma observação aqui bem rápida. Como Jesus nos dá lição. Jesus é o mestre que nos ensina. Jesus, ele, conhecedor de toda a raça humana. Jesus, ele nos confronta, não só com a sua palavra, mas Jesus nos confronta com o seu modo de vida. Jesus, ele não confronta só com as suas palavras, mas Jesus, ele também nos confronta com as suas atitudes. Já pensou se eu curasse alguém hoje aqui de lepra? Já pensou que se Deus me determinasse hoje aqui, e tivesse um leproso aqui, e eu curasse ele? Provavelmente eu ia dizer para ele o seguinte: olha, saia por aí divulgando, saia por aí dizendo que o Carlinho da Assembleia de Deus lhe curou. Diga para todo mundo, porque nós vamos encher essa igreja. Essa igreja vai ficar cheia, porque o pastor dela cura os leprosos. Mais ou menos a gente fazia isso. Jesus está dizendo, a lição, Jesus vai dizer assim, ó: não diga a ninguém, não fale a ninguém, você só vai lá e faz o que a lei determina. Aí a Bíblia diz, irmãos, no versículo 45, que o homem começou a divulgar por todos os lugares. O versículo 45 diz que o homem, tendo saído, começou a divulgar, a pregoar muitas coisas, e divulgar o que Jesus tinha feito com ele. Mas aqui tem uma lição para nós, e não é só para quem prega, para quem não, a gente pode aplicar isso aqui na nossa vida. A Bíblia diz que aquilo que tu dá com a mão, esconda da outra, para que ninguém veja. Por quê? Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Deus nos chama para a sua glória. E aqui é onde está, irmãos, a virtude de tudo isso que se chama a obra humana. É que se ela não for feita em Deus, para Deus, ela é palha, ela não serve, ela traz confusão. Aqui, ó. Então tudo que eu e você viemos fazer, seja para a glória de Deus, tudo para a glória dele. E Jesus entendia isso aqui. Mas vamos lá. Esse homem, um leproso, ele se aproximou de Jesus, se aproxima dele.
Quando ele se aproxima de Jesus, ele roga, ele adora, ele suplica. E não foi qualquer súplica, não foi qualquer oração, não foi algo assim solto. A Bíblia diz que ele se ajoelha diante dele. Aqui tem outro princípio. Jesus foi movido por isso, e ele disse para Jesus: se tu quiseres, tu pode me limpar. Dê uma olhadinha para o irmão com todo respeito e diga assim: irmão, Deus, não, olha para o irmão, diz mesmo, fala assim, ó, Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida nessa noite. Ele continua sendo o mesmo. Esse homem se aproxima, e aqui tem alguma coisa, algumas lições, vai ser rápido, tem algumas lições, a característica desse homem. Primeira coisa, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, 6, será que é isso? 11, 6, vamos aqui, é 50 já, irmão. Olha o que é que diz: ora, sem fé é possível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deixa aí, quem está pegando a palavra? Não adianta você estar aqui no templo, não adianta você vir os 12 cultos, se chega aqui, você não tem fé. Se chega aqui, eu estou pregando uma palavra e você está zoando. A palavra é viva, é poderosa, eu estou semeando, pregando, você pega. Esse homem está aqui, ó. Ora, é impossível, sem fé é impossível. E a primeira característica desse homem é isso: ele não está duvidando de Deus, perdão, de Jesus. Ele não está aqui duvidando, ele não está fazendo uma oração duvidosa, ele não está aqui, como a onda do mar. Ele está aqui em alta. Ele se aproxima de Jesus e simplesmente a interpretação é essa: Senhor Jesus, eu tenho certeza. A interpretação desse leproso: eu tenho certeza, eu tenho convicção de que se o Senhor quiser hoje, o Senhor pode me libertar dessa lepra. Vou ler o texto, ele está dizendo: se quiseres. A dúvida dele, se é que eu posso chamar de dúvida, é que ele não sabia se Jesus queria fazer aquilo mesmo com ele naquele dia, mas que ele estava dizendo: o Senhor pode fazer. Você quer fazer uma oração comigo agora? Você tem algo, alguma coisa que Jesus, você tem alguma coisa hoje que só Jesus pode resolver? Olha para mim aqui, vamos lá, eu estou pregando aqui debaixo de uma unção. Você tem alguma coisa que só Jesus pode fazer hoje? Você tem algo hoje aqui que, se você chamar qualquer pastor desse, vai ser inútil? E você crê que Jesus hoje, eu estou liberando essa palavra, e você na sua cadeirinha humilde aí, você pode orando, dizer assim: Senhor, eu pego essa palavra, eu me aposto dessa palavra, eu creio que o Senhor pode fazer. Não sei se o Senhor quer, mas o Senhor pode fazer. Porque uma coisa é Ele poder e outra coisa é Ele querer fazer. Uma coisa é você chegar diante de um rico, e ele tem muito dinheiro, ele pode lhe ajudar na situação financeira, mas o problema é se ele quer lhe ajudar, se ele vai querer lhe ajudar. Não é a questão de Deus, é a questão do tempo, do momento de Deus. Mas Deus, Jesus, Ele pode fazer isso. O homem, ele não tinha dúvida. Esse homem não tinha dúvida, ele se chega diante de Jesus. Agora, olha o chegar, olha como ele se chega, irmãos. É aqui que é o brilhante, é a coisa maravilhosa de um servo quando se aproxima de Jesus. Primeiro o texto vai dizer que ele se aproxima.
Isso me dá um entendimento de que Deus, aquilo que eu falo sempre para vocês, olha o texto, se aproximou dele. Isso aqui nos dá o entendimento de que Jesus, ele abre o caminho para mim e você se chegar a ele. Tiago 4:8. Olha o que é que Tiago diz. Chegai-vos, leiam comigo, vamos. Chegai-vos, e ele... Qual o primeiro passo? Por que Deus não dá o primeiro passo? Porque Deus já está pertinho de você. É nós que vamos dando passo para trás, com as nossas atitudes. Aí o texto nos chama, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E esse homem se aproxima dele. Gente, escuta uma coisa, não há relacionamentos bem sucedido com Deus se a gente tiver como religiosos, de longe. Nós precisamos, como diz Hebreus no capítulo 19, versículo 22, eu acho que é isso. Vamos lá. Capítulo 10, né? Capítulo 10. Eu acredito que é isso. Versículo, acho que é 22, é 19 ou 22. Olha aí, olha. Leiam comigo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não, bota o 20. O 19. Esse aqui mesmo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse homem teve ousadia. Por que ele teve ousadia? Porque ele é leproso. Porque ele não podia fazer isso, ele está afligindo a lei. Porque ele vai complicar a vida de Jesus. Ele vai botar Jesus no estreito aqui. E os irmãos sabem, eu vi um dia explicando aqui sobre isso. E esse homem, ele vai aqui, ó, ousadia. Ele vai entrar aonde ele não podia entrar. Ele vai entrar aonde a religião está dizendo não entra. Ele vai entrar aonde, sabe, a religião está dizendo você não tem acesso, você não pode entrar. Mas ele vai entrar com ousadia. Ele vai entrar com ousadia no lugar aonde Jesus está. Aproximou-se dele. Diga para o irmão que está do seu lado, assim com a voz de quem está crendo, diga assim para ele: não há milagre distante de Jesus. Não há milagre se você não se chegar a Ele. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Não há milagre quem está distante. Não há milagre quem está, sabe, do outro lado. Não há milagre. Pois Ele quebrou o novo e vivo caminho, Ele fez. Nós temos que se aproximar de Jesus. Para nós ver o milagre de Jesus, nós precisamos se aproximar pertinho dele. Segunda coisa aqui, é só uma reflexão. Segunda coisa, esse homem não foi de qualquer jeito. Ele não chegou na igreja de qualquer forma. Ele não chegou na igreja logo fazendo aquela oração, sabe, de crente que não valoriza a presença de Deus. Foi logo chegando: o Senhor quer me curar, o Senhor pode me curar. E não, ele chegou se aproximando, se prostrando. E o texto vai dizer, de joelho. Ele adora de joelho a Jesus. Irmãos, são princípios que a gente não observa. A gente valoriza mais aquilo que Jesus faz por nós do que aquilo que Ele representa para a nossa vida do dia a dia. O milagre passa. Você é curado e depois fica doente de novo. Sim ou não? Mas a presença de Deus não. A presença de Deus, irmãos, ela tem que ser conservada nas nossas vidas. E esse homem, ele valoriza os princípios. Chegar pertinho também tem um princípio. Ele roga,
ele faz uma intercessão, ele se ajoelha, submissão, reconhecimento da soberania, da grandeza de Deus. Tudo isso precisa ser reconhecido. Ele adora a Deus antes do milagre acontecer. Eita glória! Diga para o irmão, comece a adorar a Deus. Vai lá, vamos. Comece a adorar a Deus sem Deus fazer nada. Comece a adorar a Deus sem Deus dar nenhum sinal. Comece, adore a Deus sem Deus lhe curar, sem Deus, adore a Deus. Esse homem não adora depois, ele adora antes. Eita, como isso aqui é forte. Ele adora antes. Ele não adora depois. Se queres, aí ele adora. Irmãos, são 3 atitudes nesse texto aqui, nesse versículo 40, que nos chama a atenção. Isso aqui é uma lição para nós. Tem crente que sai igual aquelas crianças do bico. Vem para a igreja, faz uma campanha. Eu não sou contra a campanha não. Aqui é um propósito que nós estamos fazendo de 12, abençoando a nossa nação. E termina isso aqui, pastor, terminou e Deus não me curou. O que é que o Senhor diz? Eu tenho uma palavra para você. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Continue fazendo a mesma coisa. Continue servindo a Ele. Continue dedicando a sua vida a Ele. Por quê? Porque Ele é maior do que a cura. Ele é mais importante do que isso. Nós somos mesquinhos se a gente entender desse lado, irmãos. Não, Deus, Jesus, Ele é muito maior do que isso aqui. Então, veja bem, esse homem, quarta coisa aqui que eu identifico. Esse homem tem um coração, diga comigo, um coração quebrantado. Ele tem um coração quebrantado, ele adora. Só adora a Deus quem tem coração quebrantado. Só adora a Deus, irmão, quem está movido por esse quebrantamento. Vocês sabem por que muita gente não adora a Deus? Assiste culto. Porque não estão quebrantados. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Irmãos, isso é preocupante. Pastor, eu preciso estar chorando. A Bíblia diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem quer ser consolado aí? Quem quer ser consolado? Então chore na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus. Diga para o Espírito Santo me leva. Ele tem um lugar de quebrantamento. Deus tem um lugar de quebrantamento. Pede a Ele para te levar nesse lugar do quebrantamento. Aquele lugar que você reconhece que Ele é muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Nós conhecemos a Deus, irmãos, às vezes nesses lugares de choro, esses lugares muitas vezes de angústia, é onde a gente descobre a grandeza de Deus. Eu só ouvia falar, mas os meus olhos te veem. A experiência, glória a Deus. Então, às vezes, irmãos, eu me lembro disso aqui, que nós estamos falando isso aqui. Põe aí 51 do Salmo 51, 16, eu acho que é isso. Olha, escuta aqui uma coisa, eu me lembro, aqui dentro dessa igreja, irmãos, a gente tinha assim, era algo tão grandioso, que os crentes, a gente chegava aqui, começava a orar, os crentes estavam tudo chorando. Eram os crentes manteigas. Ô crente manteiga como era bonito. Os crentes manteiga, irmãos, sabe, se derretia na presença de Deus. O fogo de Deus encostava e os crentes iam se derretendo, os crentes chorando, os crentes profetizando, os crentes falando em línguas estranhas, mas porque o coração tem que estar quebrantado. Por isso que Davi, deixa esse texto aí, por isso que Davi nesse mesmo capítulo ele vai dizer assim: renova o meu espírito, dai-me um coração quebrantado. Aí nesse texto, pronto, muito bem, Juninho. Olha o que é que ele vai dizer. Você pode ler comigo, que vai ficar aqui contigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Cria em mim, dá um grito aí, Vaso, vai. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aleluia. Não é o Espírito Santo não, é o espírito do homem. Ele está dizendo: renova esse espírito velho, renova esse coração. Só faz isso aqui quem passa pelo versículo 10. Olha o que é que ele diz: pois não desejo sacrifício, senão eu daria, tu não te deleitas em holocausto. Deus não quer, irmão, ser adorado simplesmente com aquilo que nós podemos dar a Deus. Mesmo que o próximo salmista, ele vai dizer: tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ele consagra. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deus, Ele vai além do que é isso. E às vezes Deus precisa falar conosco assim, sacudir a nossa vida, para a gente despertar e adorar Ele como convém. Irmão, você pode não ter nada, mas se você tem um coração quebrantado, se você tem um espírito voluntário, você vai abrir tua boca hoje, e o Espírito Santo vai te encher da presença dEle. Aleluia! Porque é isso, esse homem aqui, ele demonstra isso, ele está quebrantado. E quem está quebrantado não vê o milagre primeiro. Aleluia. Quem está quebrantado não vê logo o milagre. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4, bem conhecido, mas está vindo aqui do céu. Olha o que é que ele diz. Talvez você, deixa aí, talvez você está hoje aqui, irmãos, e você está à busca de alguma coisa. Isso não é errado, mas talvez está te perturbando isso. Talvez isso está te tirando da adoração. Talvez isso está te tirando da essência, e você está vindo atrás disso, correndo atrás disso, igual Ana. Quando Ana tirou o coração do filho e botou em Deus, aí Deus disse: eu vou te dar filho. Mas ela estava só pedindo um filho, um filho, um filho. Mas quando ela disse: meu coração agora eu vou transferir para o Senhor. Se tu me deres um homem, um menino, eu darei a ti. Olha o que é que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Veja bem, se eu fosse escrever esse salmo, eu dizia assim: uma coisa pedi ao Senhor, todos os milagres, para que eu possa ir para a casa do Senhor, dar testemunho, todos os dias da minha vida, para contemplar muitos irmãos olhando para mim e dizendo: o Carlinho é abençoado. Irmãos, se você entender esse salmo, ele está dizendo uma coisa: eu pedi ao Senhor. O que é que ele pediu com tanto? Ele vai dizer assim: buscarei, porque não vai cair do céu. Eu buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Não é contemplar os milagres, é contemplar a formosura do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de um texto em Filipenses 3, versículo, acho que é 13, versículo 7. Versículo 7 vai dizer assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O 8, bota o 8 aí, para nós finalizar. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, escuta isso aqui, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Se nós estivermos aqui 12 dias, e 20 anos, 30 anos que você se congrega aqui, mas se esse princípio não tiver na sua vida, você não passa
daquilo que Paulo vai dizer dos mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê, irmão? Tudo passa nessa vida, tudo passa. Tudo passa, bens materiais passa, carro novo passa, casa fica velha, tudo fica velho. Mas o Senhor não. Aqueles que permanecem em Deus, aqueles que estão em Cristo, se renovarão as suas forças. Aqueles que estão em Cristo serão como os montes de Sião, que não passarão, mas permanecerão para sempre. Se Deus estiver na tua vida, irmão, nada nesta vida será mais importante do que esses momentos que nós temos com Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.